E eu tenho orado a Deus pedindo uma direção de Deus. E esta série ela vai ser bem intensa mesmo. Ela não vai ficar só às quintas-feiras. Esta série ela vai ser por todos os nossos cultos que nós vamos ter agora subsequentes, até nós assim encerrarmos ela. Porque é algo que nós vamos viver, vamos aprender, vamos colocar em prática o quanto antes. Então eu te aconselho a não perder nenhum culto de hoje para frente. Já falarei para você não perder nenhum culto de forma alguma. Mas esse é um conteúdo que, se você perder um, de repente você vai ficar sem um entendimento, vai ficar um pedacinho do quebra-cabeça faltando. Então, para você não perder nenhuma peça desse quebra-cabeça, eu te aconselho a não faltar. E se porventura você faltar, não conseguir estar presente, vai ficar registrado lá no YouTube, não é não? Em nome de Jesus. Mas não é a mesma coisa, nós sabemos. Amém? Então, o tema dessa série de mensagens é: aprenda a orar por você. Por que por você? Porque quando você faz uma oração por você, ela é diferente de quando você faz uma oração por alguém. Quando você faz uma oração pedindo algo para você, é diferente de quando você faz uma oração pedindo algo para outra pessoa. Existem chaves, existem princípios espirituais que são aplicados a um tipo de oração que não são aplicados a outro tipo de oração. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Quando o Senhor Jesus ele estava lá na cruz do Calvário, na noite anterior, quando ele estava ali no Getsemane, ele teve um momento com Deus. E ali naquele momento com Deus, foi um momento que ficou registrado, que nós muitas das vezes usamos para aplicar nas nossas orações. Eu mesmo várias vezes utilizei essa fala de Jesus. Jesus orando, ele falou para o Pai assim: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, Deus fala isso. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E durante muito tempo eu orei dessa forma: Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Mas só se for da tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Como que eu vou colocar minha fé em prática se eu já estou tirando a minha responsabilidade de fé da oração? Porque quando eu falo assim, ó, se for da tua vontade, eu estou tirando a minha fé de jogo. Quando eu falo, Senhor, que seja feita o teu querer, para que eu vou colocar minha fé em prática? Se eu já tirei a minha responsabilidade da oração. Vocês estão entendendo? O Senhor Jesus ele nos diz: ó, quando pedirdes alguma coisa com fé, creia que você já recebeu. Então, quando eu estou pedindo algo para Deus com fé, eu tenho que ter certeza absoluta que Deus já fez. Mesmo que eu ainda não esteja vendo, mesmo que eu ainda não esteja tocando, eu tenho que crer que Deus já fez. Isso é fé. Isso é fé. Certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que se não veem. Isso é fé. E quando eu pego e falo para Deus: seja feita a tua vontade, eu estou tirando a minha fé de canto. Eu estou tirando a minha fé de centro. Então veja que para certos tipos de orações, certos princípios não aplicam. Como que eu tenho que fazer essa oração? Quando eu não sei qual é a vontade de Deus. Agora eu vou te dar outro exemplo. Eu vou fazer uma oração pela salvação da minha família. Senhor, salva minha mãe. Senhor, salva meus irmãos. Senhor, alcança lá. Se for da tua vontade, eu sei que é a vontade de Deus. Deus, na sua palavra, já deixou bem claro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então o que eu tenho que fazer? Orar com fé. Senhor, salva lá meu irmão, salva meu irmão, em nome de Jesus, está na tua palavra. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está tocando lá agora, eu creio que o Senhor está fazendo a obra lá agora. Ainda que eu não esteja
eu só tenho que agradecer até a bênção se materializar. Mas são princípios que são aplicados a determinados tipos de oração. Algum tempo atrás nós tivemos aqui na igreja a escola de oração. Eu até creio que já está na hora da gente aplicar novamente essa escola de oração. Foi um conhecimento maravilhoso. Eu creio que aprender a orar é fundamental para nós vivermos uma vida de intimidade, de comunhão com Deus. Quanto mais nós aprendemos, mais assertiva vai ser a nossa oração e mais resposta de oração nós teremos. Outro detalhe muito importante: quando nós oramos, sabendo que Deus já respondeu, Deus vai responder sim, não, agora não, lá na frente, ou fazendo em partes, eu também estou tirando a minha fé, eu também estou delegando tudo para Deus. Eu vou orar. Deus pode responder que sim, Deus pode responder que não, mas Deus vai responder. Eu tenho que orar, e quando eu vou estar aplicando essa oração para mim, eu tenho que orar com fé, tendo a certeza de que Deus já fez, tendo a certeza que é a vontade de Deus, tendo a certeza que Deus está no controle, que Deus está no comando. Porque se o meu coração está conectado com Deus, você concorda comigo que dificilmente eu vou pedir algo que não vai agradar a Deus? Se o Espírito Santo está me guiando, está me conduzindo, as minhas orações vão ser guiadas pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Então, para nós começarmos esta série de mensagens, eu aprendi a orar por mim através do pastor Eliú. O pastor Eliú, ele tem essa mesma série de mensagens, aprendendo a orar por você e a obter resposta. E ele abriu a minha mente, ele veio trazer um conhecimento que me veio complementar tudo aquilo que Deus já estava me ensinando, falando, ministrando no meu coração. De tal forma que eu falei, meu Deus, a igreja tem que aprender isso, a igreja tem que viver isso aqui. É dessa forma que nós temos que orar, é dessa forma que nós temos que viver em oração. Então é sempre muito bom, irmãos, você buscar homens de Deus, mulheres de Deus, que têm pagado um preço, que têm buscado a Deus, que têm sido referência para a nossa nação, para o povo de Deus aqui na terra, e ouvir esses homens, e a receber a mensagem de Deus também através, lendo a palavra. Deus vai nos confirma. Mas quando nós ouvimos esses homens que há anos têm pagado um preço, nós vemos que temos muito a aprender com eles. E eu te aconselho a ouvir Eliú, Luciano Subirá, pastor Domingos Jardim, pastor Luiz Emílio. São bênçãos, são homens que são referências. Hernandes Dias, são homens de Deus, são referências para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Então eu quero trazer para vocês esta noite algumas verdades preliminares, alguns pontos, alguns princípios espirituais que não podem ser quebrados, que não tem como Deus responder a tua oração se esses princípios, se essas verdades preliminares não forem cumpridas. A primeira delas está lá em Isaías 59:2. Coloca para nós, por favor, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto em vós, para que não vos ouça. Qual é a única forma que Deus ouve o homem? É através da oração. E quando o homem peca, quando o homem se comete alguma iniquidade, faz alguma coisa que ele sabe que é errado, e você sabe, porque o Espírito Santo ele fala aí no teu coração, as tuas orações Deus não está ouvindo. Então não tem como Deus responder se ele não está te ouvindo.
pedir tudo de Deus, pode exigir tudo de Deus, e Deus vai fazer. Só que para Deus responder às nossas orações, para Deus atender às nossas orações, nós precisamos viver essas verdades preliminares. A primeira dela é ter um coração quebrantado diante de Deus. Como assim, pastor? Todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que nós pecamos, imediatamente o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Imediatamente. E quando eu tenho um coração quebrantado, quando eu entendo esse princípio bíblico, imediatamente o Senhor me perdoa. Me perdoa porque eu feri meu irmão, me perdoa porque eu magoei o Senhor, me perdoa porque eu peguei contra mim mesmo, me perdoa, Deus. E imediatamente o meu relacionamento com Deus é restabelecido. Deus, ele continua me ouvindo. Agora, quando eu endureço meu coração, eu falo, não vou te perdoar. Não foi nada demais. Não, depois eu peço perdão. Depois eu me conserto. Depois eu arrumo. As minhas orações, elas passam a ficar impedidas. Deus para de me ouvir. Simples assim. Então, primeiro, eu preciso estar em comunhão com Deus. Eu preciso ter um coração quebrantado. E se por acaso eu vier pecar, 1 de João, capítulo 1, verso 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Amém? Segundo, eu preciso entender o que é a oração. Porque tem muita gente que mistifica a oração. Tem muita gente que quando vai orar até muda voz. Tem algumas palavras, alguns jargões. Não, meu irmão. Oração é você falar com Deus assim como você fala comigo, assim como você fala com seu pai, assim como você fala com a sua mãe. A oração é você falar, é você conversar com Deus de forma natural. Não é nada místico, não é nada forçado, não é nada obrigado. Não existem palavras certas para você orar, não, meu irmão. Por isso que Deus fala, quando você for orar, você entra no teu quarto e fecha a porta. Porque só eu e você. Quando você vai pedir algo para você, é só você e Deus. E você fala com Deus, meu irmão, da forma que você se sente à vontade, da forma que você se sente confortável. Assim como você conversa com todas as outras pessoas. Então a oração, ela não é algo místico. A oração é comunhão com Deus, é conversar com Deus. Outra verdade, a oração, ela é um diálogo. A oração, ela é um diálogo. Não é um monólogo. Você já conversou com alguém? Você já teve uma conversa com alguém? E a pessoa não deixa você falar? A pessoa ela fala tanto, você não consegue responder, você não tem ali alguns segundinhos para você conversar. Tem muita gente que acha que oração é isso. Dobra o joelho e fala. Eu fico imaginando Deus perguntando para ela: ei, você vai deixar o que? Eu posso falar com você? Você pode silenciar a voz do teu coração, você pode silenciar a tua voz para que eu fale com você, para me ouvir. Então entenda isso, meu irmão. Oração é diálogo. Duas pessoas. Não é um monólogo. Então você ora e você fala e você escuta. E aí eu te pergunto: você tem escutado Deus? Ou você tem só falar de Deus? Pastor, mas é difícil ouvir Deus. No começo, verdadeiramente, é difícil. Mas conforme você vai praticando, fica cada vez mais fácil.
Conforme você vai silenciando a voz do seu eu, você consegue ouvir cada vez mais a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus, lá em Romanos 8, diz que o Espírito testifica no nosso Espírito. Então nem sempre, ou na maioria das vezes, você não vai ouvir uma voz audível da parte de Deus. Na maioria das vezes, Deus vai falar com você através do Espírito Santo, testificando no teu Espírito. Quantas vezes você já teve aquela sensação de que Deus está falando para você, ó, fala no meu amor para aquela pessoa, e você não ouviu a voz audível, mas tem algo ali te incomodando, algo parece que te cutucando, que enquanto você não vai, enquanto você não fala, aquela voz não some. Essa é a voz do Espírito Santo. E quanto mais você está ouvindo para essa voz, quanto mais você cala o seu eu e ouve essa voz, mais íntimo você fica dessa voz, mais você consegue entender e compreender o que Deus está te falando através do Espírito Santo. Amém? Eu falo com Deus e ouço o que Deus me fala. Eu falo com Deus e eu ouço o que Deus me fala. Porque enquanto eu continuar falando, eu não vou ouvir a resposta de Deus, eu não vou ouvir a direção que Deus está me dando. Precisamos aprender a viver ouvindo a voz de Deus, transmitida a nós pelo Espírito Santo. Precisamos aprender a viver. Deus, Ele está muito em meu coração, em cada decisão, em cada aconselhamento, em cada ministração, em cada sermão, em cada oração que eu vou fazer. Deus tem me ensinado a ouvir a voz do Espírito Santo. Em cada lugar que eu vou, em cada trabalho que eu vou fazer, em cada visita que eu vou fazer, Deus tem me ensinado a seguir os passos do Espírito Santo e a ouvir o que o Espírito Santo quer falar, quer fazer em mim e através de mim. Você ter essa intimidade com o Espírito Santo é o segredo. É o segredo. O segredo está, você está aqui, ó, lado a lado com o Espírito Santo. Quanto mais perto do Espírito Santo você estiver, mais assertivo você vai ser na tua fala, nas tuas atitudes, nas tuas decisões, em tudo que você for fazer. Por isso que eu repito, nós precisamos aprender a viver ouvindo a voz de Deus, transmitida a nós pelo Espírito Santo. Mais uma verdade: Deus, Ele espera que nós sempre oremos. Deus, Ele espera que nós venhamos orar. Como assim, pastor? Tem muitas pessoas que argumentam: vou orar para quê? Se é Deus que vai fazer o que Ele quer, se Deus vai fazer a vontade de Deus, se Deus vai fazer o que Ele quer, se Deus já sabe o que vai acontecer, se Deus já está tudo determinado, para que eu vou orar? Jesus orou? Sim ou não? Eu vou além. Jesus orou muito. Jesus, ele levantava cedo de madrugada para orar. Jesus, ele passava vigílias da noite em oração. Na noite em que antecedeu o maior sacrifício que a humanidade já viu, Jesus estava orando. Até mesmo na oração que eu citei lá no Getsemane, tem o querer e tem o agir de Deus. Tem propósito naquela oração. Quando nós aprendemos a orar, quando nós entendemos o porquê da oração, nós entendemos até a oração que Jesus fez. E aí, mais do que nunca, eu entendo o que os discípulos pediram para Jesus. O porquê que os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar.
Mateus 6,5, coloca para nós uma coisa. Veja, olha o que a palavra de Deus diz. E quando orares, ou seja, Deus já está pressupondo que nós iremos orar. Deus não está falando, ó, e se você orar, ora sim. Não, Ele está falando, quando você for orar, Deus ele já está pressupondo que nós vamos orar. Por quê? Porque Deus quer que nós iremos orar. É da vontade de Deus que nós iremos orar. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca parar. Contou-lhes uma palavra do dever de orar sempre. Então Deus sempre espera que nós venhamos orar. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Para você ver a importância de orar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Oração é diálogo. De acordo com o que nós aprendemos hoje, oração é diálogo. Então, quando eu estou orando sem cessar, quando eu estou falando com o Espírito Santo sem cessar, eu estou tendo uma vida direcionada, guiada pelo Espírito Santo, porque eu estou ouvindo o que o Espírito Santo está falando comigo. Quando a palavra de Deus fala para mim e para você que nós devemos orar sem cessar, não é que nós temos que ficar 24 horas de joelho, não, é que nós temos que ficar 24 horas conectados com Deus. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Espírito Santo, eu vou trabalhar comigo. Eu tenho que fazer tal e tal tarefa. Espírito Santo, qual é a melhor forma de fazer isso? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes o Espírito Santo me ajudou e tem me ajudado até hoje no meu trabalho? Na época que eu trabalhava na Embraer, uma das minhas funções lá era achar pequenas trincas, fissuras na aeronáutica. Aí você imagina, um avião daquele tamanho, você achar uma trinca de 1 milímetro. 1 milímetro, irmãos, é um fio de cabelo. E eu vou falar para você, o Espírito Santo já me fez achar trinca de 1 milímetro. Por que eu fazia isso? Eu falo, Espírito Santo, me mostra onde eu está. Espírito Santo, me guia. Abre os meus olhos para me ver. No trabalho que eu estou agora, quantas vezes, irmãos, eu estava lá, colocava no Waze, colocava no Maps, colocava no aplicativo de rotas e tudo e tal, e não achava o endereço que eu tinha que ir, não achava onde eu tinha que fazer entrega. Eu era o Espírito Santo, dá uma ajuda aí, que está difícil aqui. E o Espírito Santo me fazia virar a cabeça e olhar o que eu estava procurando. E o Espírito Santo me levava e eu ficava parado de frente do lugar que eu tinha que pegar, procurando o lugar. O Espírito Santo fazia a hora do lado e o lugar. Por quê? Porque isso é orar sem cessar. É você estar conectado com Ele o tempo todo. Vamos aprofundar um pouquinho. Quantas vezes eu estava prestes a gritar, a explodir? Quantas vezes eu estava prestes a falar algo que eu não deveria? E o Espírito Santo me ajuda a enfrentar essa situação, me ajuda a resolver esse problema, porque se eu for fazer do jeito que eu acho que é certo, vai dar ruim, vai dar briga, vai dar discórdia, eu vou ferir, eu vou magoar. E o Espírito Santo vai me dar sabedoria, coloca as palavras nos meus lábios, fecha os meus lábios, e eu consigo resolver aquela situação, sem magoar ninguém, sem me magoar. Por quê? Porque eu estava conectado com o Espírito Santo. Eu
estava orando sem cessar. A oração é o canal que Deus escolheu para liberar a sua vontade aqui na terra. E é por isso que Deus quer que eu e você vivamos em mudança. Eu vou repetir para você gravar. A oração é o canal que Deus escolheu para liberar a sua vontade aqui na terra. Quando Deus está nos ensinando a orar, a oração do Pai Nosso, Deus nos ensina assim, ó, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Tem muitas coisas que acontecem aqui na terra que não são da vontade de Deus. Tem muitas coisas que muitas das vezes até trazem uma certa revolta nos nossos corações e que não são da vontade de Deus. A morte de um bebê, alguns assassinatos, estupro, entre tantas outras coisas. E nós sabemos que não é da vontade de Deus. Por que eu sei? Porque não tem isso no céu. E Deus nos ensina a orar assim, não. Que seja feita na terra como é no céu. Que venha o teu reino. E quando nós deixamos de orar, e aqui tem algo muito importante, quando nós deixamos de orar, nós estamos sendo omissos. Porque, como Deus acabou de nos falar, a oração é o canal, é o meio pelo qual a vontade de Deus é realizada aqui na terra. Quando nós oramos que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, quando nós oramos, nós estamos trazendo a vontade de Deus, o querer de Deus para a terra. Imagina que a oração é uma torneira e que lá no céu tem um rio, tem um mar, e quando nós oramos, nós abrimos a torneira. Quando nós oramos, nós permitimos que algo do céu venha para a terra. Quando nós não oramos, a torneira fica fechada. E a vontade de Deus não acontece. Você quer ver um exemplo? Para você estar aqui hoje, alguém orou pela tua vida. Sim ou não? Você já parou para imaginar agora? Quantas vidas poderiam estar aqui se nós estivéssemos orando? É para nós colocarmos a mão na consciência e analisarmos por que eu não estou orando, por que eu não estou clamando por essas vidas, por que eu não estou apresentando essas vidas a Deus, por que eu estou sendo omisso e impedindo que Deus venha realizar o seu querer. Próxima verdade: a oração de petição deve ser dirigida ao Pai. Evangelho de João, capítulo 26, acho que é 16, verso 23 e 24. Verso 23. Naquele dia nada perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Tudo que nós pedimos a quem? A Deus, ao Pai. Então eu não tenho que pedir para Jesus, eu tenho que pedir para o Pai. A oração de adoração já é diferente. Adoração, nós devemos adorar o Pai, devemos adorar o
devemos pedir para o Pai. Então, para que eu vou pedir para o Filho? Se a palavra de Deus está falando para mim pedir para o Pai. Para que eu vou pedir para o Espírito Santo? Se a palavra de Deus, que é o meu manual, está me dirigindo, está me dizendo, para mim pedir para o Pai. Então, para que eu vou pedir? Para o Pai. Eu não sei você, mas quantas orações eu já fiz pedindo para Jesus? Ah, Jesus, me dá isso. Ah, Jesus, faz isso na minha vida. Oh, Senhor Jesus, tu sabes a minha necessidade. Mas a palavra de Deus está falando para nós pedirmos para o Pai. É para pedir ao Pai, em nome de Jesus. Muitas pessoas não têm nem noção, né? Por quê? E elas acabam pedindo em nome de Jesus, porque elas aprenderam assim, elas ouviram alguém orando assim, e elas continuam orando assim. Em nome de Jesus, amém. Não sei se você sabe por que nós colocamos em nome de Jesus no final de toda a oração. Hoje você vai descobrir. O nome significa autoridade. O nome significa autoridade. Em meu nome, isso quer dizer, eu estou autorizando você usar o meu nome. Eu me lembro quando eu era criança e eu ia na padaria comprar as coisas e era fiado, eu chegava lá, põe o nome da minha mãe aí. A minha mãe me autorizou a pendurar aí na conta dela. A minha mãe autorizou eu usar o nome dela para comprar aqui. É isso que Jesus está nos dizendo. Você pede ao Pai em meu nome, na autoridade que eu estou te dando para você usar o meu nome. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, porque Jesus está nos autorizando a usar o nome dele, a usar a autoridade que ele tem, que o nome de Jesus tem, nome sobre todo nome. Amém, igreja? Verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria se cumpra, para que a vossa alegria seja completa. Peça para que a sua alegria seja completa. Não sei se você já se deparou com essa situação, mas eu já me parei de falar, eu não mereço isso, eu não vou pedir isso para Jesus não, isso é muito para mim. Eu não vou pedir isso não, porque eu não mereço pedir isso, muito não, eu não mereço. Deus está falando, pode pedir sim. Deus quer que a sua alegria seja completa. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Deus quer realizar o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja no teu coração. Descansa no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja do teu coração. Deus quer te dar alegria completa, meu irmão. Deus quer que você seja alegre, não pela metade. Deus quer que você seja alegre por completo. Deus quer que você desfrute de todas as bênçãos que Ele já conquistou na cruz por nós. Seu coração está correto? A motivação do teu coração está certa? Então pode pedir, meu irmão. Deus tem o maior prazer em realizar o desejo do teu coração. Olha o que diz Tiago 4,2, que também diz muito com esta palavra. Tiago capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Porque não
pedis. Para Deus fazer algo na tua vida, meu, você precisa pedir. Para Deus te dar algo, você precisa pedir. Você precisa orar, você precisa pedir. Para Deus realizar, para Deus abrir o céu sobre a tua vida, você precisa abrir a torneira. Você abre a torneira quando você está orando. Você está entendendo o poder que tem a oração? E é por isso que a palavra de Deus fala: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É por isso, irmãos. Não consegue porque não pede. Próxima verdade, e essa aqui é muito importante: que o Senhor seja o seu tesouro e o centro da sua vida de oração. Vigie a motivação do seu coração. Vigie o que está te levando a pedir. Qual é a motivação daquilo que você está pedindo? É para a honra e glória do Senhor, ou é para a sua honra, para a sua glória? É para você aparecer? É para você ficar se exibindo? Ou é para dar honra e glória para o nome do Senhor? Qual é a motivação do teu coração na oração que você está fazendo? Mateus 6,19, a palavra do Senhor vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Verso 20: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aonde está o teu coração? Verso 21: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o teu tesouro? É ali que está o teu coração. Qual é a motivação daquilo que você está pedindo? Vigie a motivação do seu coração. Deus tem que ser o nosso maior prazer. Existem vários tipos de prazer lícitos, prazeres que nós podemos ter. Quer ver um exemplo? A comida não te dá prazer? É bom demais comer uma comida, não é, irmãos? Maravilhoso. Tem muitos outros prazeres lícitos que Deus quer que nós venhamos desfrutar. O que não pode é esse prazer ocupar o lugar de Deus. O que não pode é esse prazer ser o meu tesouro. E é por isso que eu tenho que vigiar a motivação do meu coração. Muitas das vezes você até começa pedindo, não é para a glória do Senhor, é para fazer a obra de Deus. Vou dar um exemplo: carro. O irmãozinho veio para a igreja a pé, todo culto ele estava lá. Ia para a igreja de bicicleta, todo culto ele estava lá. E ele começou a orar a Deus: o Senhor sabe o quanto eu faço a tua obra, o Senhor sabe o quanto eu preciso de um carro para eu poder levar as pessoas comigo para isso e tal. E Deus foi e abençoou com o carro. E no começo ele até continuou, ia para o culto, voltava. Mas daqui a pouco ele começou a criar um amor por aquele carro. Daqui a pouco ele começou a ver que o carro levava ele para outros lugares, que não era só a igreja, para o shopping, para algumas viagens. E ele já começou a faltar um culto ou outro. Daqui a pouco já faltava mais. Daqui a pouco já tinha parado de vir. E aquilo que começou com uma oração correta, com uma oração para a honra e glória do Senhor, acabou com uma oração onde ele havia substituído Deus por aquele tesouro, por aquela bênção. E aí eu te pergunto: é errado você pedir para Deus te dar um carro? Claro que não. É errado você pedir para Deus te dar uma bênção? Claro que não, irmãos. E Deus quer te abençoar. O que Deus não quer é que você substitua o teu maior prazer, que tem que ser o Senhor. O Senhor tem que ser o teu maior tesouro, porque aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração.
teu tesouro, que está no céu, tem que ser o Senhor. E mesmo quando o Senhor é o nosso tesouro, temos que motivar, temos que vigiar a motivação do nosso coração. Isso que eu estou pedindo não é para a honra e glória do Senhor. Motivação errada não tem resposta. Nós lemos Tiago 4,2, coloca o 3, por favor. Tiago, capítulo 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando você pede algo para Deus para gastar no seu deleite, para gastar no seu bel prazer, para gastar de forma egoísta, a palavra de Deus já está deixando bem claro: Deus não vai te responder. Deus não vai te responder. Eu quero um carro, mas eu quero um carro para mim sair para viajar, eu quero um carro para me exibir. A motivação do teu coração está errada. Então Deus não vai te fazer, Deus não vai te dar. Amém? Motivação errada não recebe resposta. Próxima verdade: dependa do Espírito Santo para orar. Essa aqui para mim é uma das verdades que nós mais temos que aplicar, e é a melhor que nós temos que aplicar. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então eu tenho que pedir a ajuda do Espírito Santo. Eu estou no meu quarto, eu vou dobrar o meu joelho para orar. Eu tenho que falar: Espírito Santo, me dirija nessa oração. Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ensina a orar. Espírito Santo, coloca as palavras em meus lábios. Espírito Santo, me conduza aqui nesse momento de comunhão com Deus, nesse momento que eu vou falar e que eu vou ouvir Deus. Quem que testifica no meu espírito? O Espírito Santo. Então ninguém é melhor que o Espírito Santo para me ensinar a conversar com o Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um, os três se conhecem perfeitamente. Então, se eu vou falar com Deus, ninguém é melhor que o Espírito Santo para me guiar, para me conduzir, para me ensinar. Não faça nenhuma oração sem a ajuda do Espírito Santo. A mesma coisa, não leia a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te guiar. Amém? Próxima verdade: faça orações ousadas. Faça orações ousadas. Jesus, por vezes, nos diz para nós orarmos e pedirmos o que quisermos. Pedir e receber. Bater e abrir-se para mim. Está lá em Mateus 7,7. Olha para nós, Mateus 7,7. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Verso 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Verso 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens
aos que me pedirem. Então faça oração ousada, meu irmão. Faça orações ousadas. Peça, meu irmão. E creia que você vai receber. Porque é o que a palavra de Deus está nos dizendo. E aqui mais uma vez, nós vemos a quem nós temos que pedir. Quem está falando? Jesus. Essas são palavras de Jesus. E Jesus está falando o quê? Que o Pai vai nos dar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se lhe abre. Então não tenha medo de pedir, meu irmão. Não tenha medo de buscar. O próprio Senhor Jesus, ele deixou registrado que eu e você faríamos obras maiores das que ele fez. Aleluia. Então faça a oração ousada, meu irmão. E aí eu começo a entender o porquê o Espírito Santo tem colocado essa visão para nós aqui na igreja. Jacareí vai ficar pequeno. Essa é uma oração ousada. Quando nós começamos a orar e a declarar a palavra de Deus, declarar que Jacareí vai ficar pequeno, é uma oração ousada. Aleluia. E nós temos que crer e ter certeza que o Espírito Santo já está fazendo essa obra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então faça orações ousadas. Vamos orar, porque a oração vai mudar a situação. Qual é a situação que você está se encontrando hoje? Qual é a situação desesperadora? Qual é a situação angustiante? Qual é a situação difícil, problemática que você está vivendo hoje? A oração vai mudar essa situação. A tua oração vai trazer a vontade de Deus para a tua vida. A tua oração vai conectar o céu com a terra. A tua oração vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida, sobre a vida de todos aqueles que você liberar. Aleluia. Essas são verdades preliminares, meu irmão. Princípios bíblicos para nós aplicarmos na nossa vida de oração. Aleluia. É muito clara essa palavra, meu irmão. Então não tenha receio de orar, não tenha receio de pedir. Tira toda crença limitante, crença que você não merece, crença que Deus não vai fazer. Não, meu irmão. Se Deus está colocando no teu coração, se o Espírito Santo está te levando a orar, meu irmão, ora com fé que Deus já fez. Ora com fé que Deus já fez. Amém, queridos? Então, esses são a primeira mensagem, a primeira dessas séries, verdades preliminares, para nós aprendermos a orar por nós mesmos, aprendendo a orar por uma bênção que você quer. Coloca essas verdades em prática, aplica esses princípios bíblicos à tua vida e veja o que Deus vai fazer através da oração. Amém, queridos? Quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero já começar esta série orando por você, orando com você. Nós aprendemos muitas verdades maravilhosas da palavra de Deus aqui hoje a respeito da oração. Mas a que Deus mais tem falado, Deus mais tem liberado sobre as nossas vidas, tem até um pouco da visão que Deus tem nos dado. Jacareí vai ficar pequeno quando eu ficar pequeno. Quando eu ficar pequeno por Espírito Santo, Jacareí vai ficar pequeno. Como que eu vou ficar pequeno por Espírito Santo? Como que o céu vai para a terra? Quando eu oro. Eu quero pedir para você aplicar esse princípio bíblico na tua vida. Eu quero te pedir agora para você orar por você, para que o Espírito Santo venha fazer uma grande obra em você, para que o Espírito Santo venha te encher, para que o Espírito Santo venha tapar toda a brecha, toda a brinca, toda a rachadura. Se for preciso ele quebrar e fazer de novo, pede para ele quebrar e fazer de novo. Mas pede para o Espírito Santo realizar essa grande obra na tua vida. Pede para o Espírito Santo te transformar, te mudar. Pede para o Espírito Santo derramar na tua vida os dons dele, o fruto dele. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Papai querido, Papai amado, a tua palavra ela é muito clara, ela é verdadeira. Nós cremos na tua palavra, nós recebemos a tua palavra.
Espírito Santo, nós te pedimos agora, para que o Senhor venha sobre nós, para que o Senhor nos ensine a orar, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos transforme. Se preciso for, nos quebra e nos faz de novo, Pai. Espírito Santo, a obra que o Senhor começou em nossas vidas, continua, Espírito Santo. Leva-nos a ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Espírito Santo, se revela a cada um dos teus filhos aqui esta noite. Espírito Santo, visita cada um dos teus filhos aqui esta noite. Espírito Santo, fala com cada um dos teus filhos, que a partir de hoje nós possamos ouvir o Senhor. Espírito Santo, possamos ouvir a tua voz, possamos ouvir o teu trabalho, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos levado a fazer e a viver, para a honra e a glória do teu nome. Eu clamo a ti por cada vida aqui presente. Eu peço a ti, Deus, por cada vida aqui presente, Senhor, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Espírito Santo, que nós devemos ter uma vida íntima de oração contigo, uma vida de oração sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem olhar para trás, olhando única e exclusivamente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor continue essa grande obra que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. E a partir de hoje nós iremos ter uma vida de oração contínua contigo, para que dessa forma o Senhor venha realizar o teu querer aqui na terra, tal qual é aí no céu, papai. Para que dessa forma nós iremos viver, Senhor, aqui na terra, como se nós estivéssemos aí no céu. Que a nossa vida, que a nossa casa, que o nosso trabalho, aonde nós estivermos, venhamos ser um pedacinho do céu. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Aleluia. Glória a Deus. Então essa foi a primeira desta série de mensagens, irmãos. Na próxima mensagem nós já vamos estar indo para o primeiro passo, para você orar por você, pedir algo para você e você obter a resposta de Deus. Mas nós não poderíamos começar sem antes termos esse alicerce, sem antes termos esse fundamento, que são essas verdades, esses princípios bíblicos do que diz respeito à oração. Amém, queridos? Então, guarda no teu coração. Depois, se você quiser rever essa mensagem, se você quiser encaminhar essa mensagem para alguém, é só você entrar lá no YouTube, encaminhar, está tudo lá registrado, gravado, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Se você quiser rever quais são os princípios, vai estar tudo lá também. Amém, irmãos? Alguém fazendo aniversário aí? Ninguém? Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esses momentos da tua presença, muito obrigado pela tua palavra revelada, muito obrigado por termos essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor, Pai, de estarmos na tua casa, de ouvirmos do Senhor, Papaizinho. Muito obrigado, muito obrigado. Leva-nos em paz e segurança, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal, e que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.